Rui Eurique, Dias de Céu Nublado, Teatro e Cinema. Dependendo da bem-vinda criatividade do adaptador dramatúrgico, um roteiro cinematográfico pode ser transposto, e bem, para o teatral, e vice-versa. Id start, idem a realidade para o sonho, o pesadelo incluso, e vice-versa. Mediante as pegajentas teias opressoras dos pequenos grandes infernos e pseudos paraísos particulares, o insólito, porém familiar cotidiano, devorador, asfixia metódico, trôpegos personagens, imaturos e confusos às vezes, e contudo nem sempre tão alienados e resignados quando conviriam, debatendo-se entre e inclusive contra a violenta maré desintegradora da memória e personalidade genuína. São, portanto, sinistros tempos e panoramas ancestrais de indefinido firmamento. Peça de teatro. Eu era eu. Personagem ermito. Cenário indefinido, podendo abranger idem a plateia. Ao centro, um largo banco cuboide. Atirado com desdém a um canto, um obscuro livro grosso sem capa nem título. Páginas destacadas, rasgadas, amarfanhadas. Cena. Sonoplastia dedilha ao piano O Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Logo seguido pelo indistinto, porém cada vez mais ensurdecedor, alarido de populoso público aplaudindo, vaiando, repetindo "Começa!" e adentrando indisciplinado local, capengando descalço em suspensórios, colete aberto, gravata afrouxada e fraldas de camisa desalinhada, com as mangas arrepanhadas. Surge ermito, risonho, festivo, com um balde d'água molhando até o alto a quarta parede teatral, enquanto uma invisível tela cinematográfica. Ermito, irônico, em alta voz, alguém atrás ao longe. Ah, já tem gente pro denário de volta na bilheteria? Então devolve. Não é quantidade que queremos no cinema. Tão xingando? Manda esse pessoal a puta que pariu. Piano emudece. Hermeto se posta ao fundo e aciona um projetor imaginário. Sonoros aplausos e assobios públicos reagem, aliviados ao início da projeção. Hermeto assenta-se no banco central e dedilha um piano imaginário, reassumindo, pela sonoplastia, a melodia. Interrompida. Tempo. Os intermináveis burburinhos, gargalhadas infernais da plateia, endemais, irritam Hermeto, dedilhando atento às reações dela. De súbito para de dedilhar. Berra. Para o filme! Para! A música cessou. Hermeto volta desligando o projetor ao fundo. Silêncio geral. Hermeto rodeia a tela e confronta-se indignado com o público. Discurso enfático. Para os calhordas que riram, quero fazer o favor de informar que esse trabalho cinedramatúrgico, o gabinete do Dr. Caligari, aqui inclusive regravado com trilha melódica, é um de poucos filmes realizados com a devida seriedade. E ainda mais, uma vez, com profunda tristeza, que constatamos o povo realmente despreparado para acompanhar o sagrado exercício da dramaturgia. E olhem, podem recuperar o dinheiro da bilheteria? Não tem mais sessão. Vão todos a puta que os pariram. Volta para trás da tela e senta-se bastante abatido. Puta merda! Quando é desses filminhos de vaqueiro, correm a assistir. Esse povão é burro mesmo. Reentusiasmado, reergue-se, cambaleando, olhos cerrados. Se fecha os olhos assim, enxerga o filme se desenrolando bem detalhado no escuro. Volta a si. Eu fui um tonto, banquei o burroide. Eu não devia ter mandado parar a fita. Deixasse os imbecis mijando nas calças, enquanto eu só ia passando a mão na grana dos trouxas na bilheteria. O que me perde é minha honestidade. Eufórico trepa no banco, solene discurso ao público. Vim convidar todos vocês para presenciar
no Cine Teatro Odeon uma sessão de cinema falado. Gente, falado. A voz dos atores sai por uma caixa de trás da tela. Para, alarmado. Mas peraí, meu serviço é produzir ruídos, até falas aqui atrás. O cinematógrafo só vai reproduzir fita falada chegando. Isso quer dizer, murcha patético, que vou perder meu emprego. A pianeiro mesmo, não vou mais precisar dele, esperançoso. Mas também projeto filme. Talvez eu escape. Ou sei não, parece que projetor com som já é diferente. Sinal dos tempos, turma. Filminho mudo virou coisa do passado. Agora fica aqui esse atraso de vida, um pianinho ali, subitamente iluminado, místico. Comigo não tem nada de ser... Quando eu for o rei dos Estados Unidos da América do Sul, mandarei erigir uma torre parafusiforme, alcançando o céu. Meros caprichos reais, de medida necessária mesmo espesso, a seguinte ordem. Mima desenrolar verticalmente um graúdo pergaminho. Todo mundo fazendo e frequentando cinema. Caso contrário, execução imediata no cepo e depois na guilhotina com mais multa de 700 mil réis. E outra importante providência será calabouço perpétuo para o monarca dessa republiqueta de merda. Indica-se. Elemento reacionário vagando à solta por aí, volta-se condescendente. Eu, naquela hora, devia ter prendido o povinho e transmitido a ele toda a mensagem da película. Tem uma personalidade forte. Eu iria passar para aqueles asnos a fita. Suspira entre arrependimento e resignado ao público. Bom, vamos todos embora para o aconchego de nossos lares? Vai retirando-se, de repente retorna, transformado em imponente patriarca benévolo, recebendo de braços abertos, abraçando o filho, Hermeto, mesmo abraçando-se e representando o pai, firme sotaque italiano. O que mais voi deseja ganhar de presente de aniversário, Hermeto? Parla-te! Reassumindo-se Hermeto, risonho, encabulado. Bom, papá, o que mais um moço de 18 anos precisa ter é uma fêmea. Reassume o pai, nobremente escandalizado. Matreiro espia os lados e insinua ao rapaz umas cédulas. Compreendo, meu figliolo. Vai lá mesmo. É experiência de vida. Só que cuidado para não contar para tua mama que fui quem te deu o denaro, certo? Saltita como Hermeto, fugindo radiante com as notas. Refaz o pai, repuxando todo orgulho os suspensórios. Meu filho já é um homo. Tá certo ele, indica o próprio sexo. Bisogna aproveitar enquanto tem, que um dia acaba. Reflete. Ma o meglio che ele faz mais tarde é fare come eu fiz. Casei com a mãe dele só para ter uma putana em casa todo dia. É muito mais cômodo. Blackout, foco luminoso sobre Hermeto, assim reassumindo, sentado e cheio de si no banco central, enquanto fuma cigarro e dedilha ao piano imaginário o apanhete cavaquinho de Ernesto Nazaré, escoando pela sonoplastia. Essas mulheres são umas putas, coitadas. Bichos tão delicados, enquanto quão fricoteiros, pobrezinhas. Homem a gente trata aos tapas, já a mulherada precisa, ai, sabe como tratar? É um inferno. Querem respeito, mas nem elas se respeitam. Têm a mente imunda. Portanto, quem são as verdadeiras putas? São mais putas que as próprias putas, porque hipócritas, enlouquecendo de vontade secreta de dar, nunca terão a bela coragem de ser autênticas. Caipiras imbecis, creem que o pobre moço já vem com intenções inconfessáveis. Só amo as putas. As conheci muito mais decentes e respeitáveis que as ditas mulheres de família. A puta, que essas tantos condenam, não esconde o que é, nem o que pretende. Gaita, é isso. Já não é pureza?
Na classe, aquelas putinhas pensam que ninguém as nota, entremostrando as pernas e os peitos para o professor quando precisam de mais nota. Não fosse a maldita disciplina escolar, e eu mesmo aplicaria nessas galinhas a boa sova que elas não levaram na infância. As famílias atuais são muito moles, deixam passar tudo. O resultado dessa putaria moderna. Só os namoradinhos podem passar a garra nessas gatas. Claro, eles pagam, né? Elas vão ser putas de um só homem. Grande diferença. Não é à toa que agrido mesmo. As eternas interesseiras com o agravante de ocultarem isso. Antes seja a educação absurda que receberam. O feminismo haverá de vencer como sistema educacional do futuro. Ainda veremos mulheres, não vacas, libertas, inteiras, cultas, formidáveis. Pena eu ter sido tão afobado para nascer. Vim cedo demais para viver melancólicos tempos de treva intelectual e moral. Ao público. Vós sois pessoas amesquinhadas a meus olhos, porque imaturas e incapacitadas a amar. Levanta-se apagando o cigarro. Bom, agora, pelo menos, por enquanto, satisfiz meu genial ego narcisista e concedi-vos o raro privilégio de conhecerem minha brilhante personalidade original. Poderemos, finalmente, começar esta bendita função dramatúrgica. Sapateia, dança, simulando Al Johnson, passa a cantar My Mammy, desfila esgotado. A ordem é pela manhã inteira pousar numa fila interminável para, quando afinal atingir o balcão, ouvir o balconista berrar: "Não tem mais! Acabou!" e regressar ao lar sem pão, nem carne, nem leite. Desfila ainda mais esgotado. Mima o pai eufórico: "Hermeto, viu a concentração do comício na estação? Preciso ver como Getúlio Vargas é baixinho, menor que você. E como parla?" Volta a ser Hermeto, careteando, desanimado. "Todo demagogo fala bem", refaz o pai. "Mas questo candidato é caso de liderança carismática. Entende a fundo dos problemas nacionais e sai como atacá-los. Eis o principal. Atualmente, o mais indicado à presidência, Hermeto, o Estado precisa no mínimo de um engenheiro. Pai, questo è nostro male. Solo pensar em termini estaduali. São Paulo não é um país. O Brasil necessita de um entendedor da política econômica nacional, Hermeto. Só se ele ser advogado, já fico de pé atrás, teremos de ser realistas, velho. Nossa família perdeu tudo com a crise. Tampouco temos ainda um condigno representante político de nossos proletarização. Dessa é que devemos cuidar. Nosso passado aristocrático não voltará mais, pai. Lá vem tu com seu externo atravessado, esquisito. Vengo sabendo de tuas novas leituras, teoria e prática do materialismo dialético. Antes só discutia filósofo grego. Hermeto, orgulhoso de si. Karl Marx é um filósofo também. Pai alarmado. Mas filho, com essas ideias são proibidas e, portanto, perigosas. Hermeto indiferente. E a culpa é minha? Tenho nada com isso. Blackout piano. Primeira estrofe do Duvidoso de Nazaré. Luz, Hermeto sentado no banco, mima lanchar, cospe enojado. Eles chamam de leite essa bosta aguada que distribui. Carteira de trabalho é passaporte para fome. Cauteloso, espia os lábios, debaixo de si, retira, desdobra e lê um jornal imaginário. Ante a ameaça de alguém passar, reesconde rápido o periódico sob si, disfarça, bem-humorado, a ansiedade. Reflete, mal-humorado. Afinal de contas, vai ou não estourar essa porcaria? Com qual? A tão falada revolução de Borra, reflete. Bom, é assim mesmo, devagar. Estão trabalhando, conscientizando, organizando. A palavra de ordem, antes de tudo, é estudar o moderno processo histórico. O desgaste lento e gradual do sistema. Vamos indo bem.
Estado burguês teme o ajuntamento popular. Imensas fileiras de desempregados sobrevivem de esmolas nas sarjetas. Trens e bondos parados na linha, fábrica, escola, estações, searas vazias, enumera. Greve dos operários, ferroviários, professores, estudantes, correios, crescendo extasiado. As ruas amanhecem desertas, até o ar jaz parado. O povo comum morre de fome. Que beleza! Os capitalistas vêm formando sindicatos. Quando uma classe espontaneamente desunida se une, é porque carece de escoras para escorar as escórias, ruinando. O apocalipse burguês, cemitério capitalista desaba sem remédio, belisca. Minha classe está perdida. O pobre ermita é um espécime em extinção. Cuidemos bem desses megatério. Congratula-se. Bebamos a tudo isso. Brinda com o copo imaginário. Ainda em 1930, o mundo, pelo menos o país, será comunista. Bebe. Nossos filhos não serão infelizes como os pais. Ainda brinda e bebe. Reverbera, potente, sona, sirene fabril. Hermeto, assustado, repõe-se em frenético ritmo de trabalho. A sonoplastia assume poderosa a melopeica recorrência de gigantescos engenhos funcionando monstruosos. Pesados, roufenhos, enferrujados. Hermeto circula ajustando peças, arrastando pesos imaginários, enquanto aperta botões e regira alavancas de engrenagens imaginárias, tudo num ritmo mais e mais febril e satírico, esbofando-se, poético. Bela hora, quando eu quis conhecer e aprender a dura vida do proletariado, em estática posição de sentido e transe hipnótico, Hermeto exerce com os pés e braços rítmicos um repetitivo serviço maquinal. Vai adormecendo. O mundo parece parar em ruidoso, moto contínuo, súbito. Prorrompe, sonorosa, realentando Hermeto adormecido a internacional. A cena reapresenta-se em penumbra avermelhada. O desperto grita em puro êxtase. Viva a Revolução! Vozes fora. Vem a reforma. Filas à padaria. Querelas à leitaria. Não se engane, aqui nunca existiu democracia. Fogo no mundo burguês. Fora o despotismo. Mais uma vez houve fraude eleitoral. Os preços continuam acima da tabela. Hermeto, discursando entre o vozerio. Camaradas! Percebi que eu e meu colete concorrente pertenço a uma classe privilegiada. Eu, no bonde, transbordando obreiros de macacão sujo, fui olhado com hostilidade até minha tomada de consciência. E agora assumo minha posição. Luz e vozerio em decrescendo. Falemos das patas de cavalo pisando sangue operário. Denunciemos o pavoroso massacre cotidiano de chefes de família. Onde estão essas famílias? Quais os nomes? Quando os livros historiaram as maiores lutas proletárias, os jornais e panfletos jazem inertes e sem voz nos bancos públicos. Ainda assim resiste cada vez mais uma nova elite, a dos proletários conscientes. É tempo de ação. Silêncio e blackout. Piano. A primeira estrofe de Ouro sobre Azul de Ernesto Nazaré. Foco de luz amareliça e em Hermeto assumindo nova postura, madura e envelhecida. Só pude enxergar os fatos muito bem depois. O esmoler de pernas de pau na sarjeta continuava sendo um. As velhas casinholas podres continuavam assim. Nos leitos ainda jaziam foles respirando a fuligem fabril. O patrão continuou sentado à sua escrivaninha, gordo demais para fugir dali, mas desobrigado de receber a comissão das esposas e mães desesperadas. O empregado permaneceu perambulando esquelético, fantasmal, exângue, famélico, de pasta na mão pelas imundas vielas escuras. Perdurava a impenetrável muralha negra, separando todos. Acima de nós, um supremo juiz mantinha-se tão parcial que necessitava de mais braços além do normal para sustentar consigo, suspensa no ar, a mesa do tribunal.
E entre mentes, um pobre velhinho, muito velho, enlutado e arcado de pernas arqueadas, desfilava, tropeçando pela ruela. Só após ele passar por mim foi que eu soube por quê. Ele carregava em plenas costas um tanque esmagando um operário. Já com meio corpo para fora, da cintura para cima, emergia, empertigado solene pela escotilha superior do carro opressor, um grotesco militar de metralhadora, a tiracola e cacetete em punho. Então eu compreendi. A história não tem sido outra coisa, exceto a classe dominada derrubar a dominante para exercitar tirania, igual ou pior que a da antiga senhora. Pausa, a melodia cessou. Hermeto, deprimido, reage dançando, explorando os espaços, buscando saídas pelo cenário. Cadê a saída? Nem sequer um postigo? Me esqueceram aqui? Seria só o que faltava. O que aconteceu afinal? Grita para fora. Ei, oh! Tem ninguém aí fora? Estou sem ter para onde ir, para onde sair. Fiquei preso. Estapeia repentinamente as paredes. Estão me escutando? Alguém chame alguém. Cadê vocês? Onde foram todos? Vai colando o ouvido em escuta pelas paredes. Tempo. Merda nenhuma. Só o silêncio. Total. Ninguém fala nem faz. Aqui é o quê? Um estabelecimento? Estranho. Eu deveria ouvir conversas, passos, elevadores. Desesperado. Já ocorreu o êxodo. Abandonaram as cidades. A humanidade inteira se extinguiu. Sou o último humano. O único sobrevivente da aprovação final. Exausto desaba pelo solo. Ressoa a marcha carnavalesca. Teu cabelo não nega. Hermeto em transe reerguece, reassumindo a postura filial, arrasado e humilde, mas grave e incisivo. Pai, vim te pedir uma providência. Fomos traídos pelo presidente da República em pessoa. O senhor também deverá mobilizar seu destacamento. Reassume o pai. Hermeto, manja, uma revolução tem bons e maus frutos. Reassume-se. Eu sei, mas não eras assim. Que foi feito daquele paizão tão liberal? Pai. Cansou, Hermeto. O ditador subiu com todos, crendo nele, enquanto um liberal esqueceu, pai abraçando consolador o filho. Figliolo, quando tiveres mia, chegarás à estonteante conclusão de que a política é uma bosta. Mas como por enquanto és molto giovane, só te revelo questo. Radiante. Adesso que manda são os grandes industriali. Esfrega ganancioso indicador no polegar. Empresário. Hermeto desvencilhando-se, escandalizado do abraço. E qual a vantagem disso? Pai, impaciente. Tem que aquela aristocracia rolar. Não dava mais. Chegou a volta dessa mostrar ele quanto pode. Hermeto. Puano começou mal. Pai. O novo governo tem pouco mais de um ano. Katsu, o quanto tu já queria? Acata a experiência de quem Maia tem. Ainda está muito fedelho, Hermeto. Não há mais leis, mas há prisões, desaparecimentos. A garantia vitalícia caiu abolida. Essa é a liberdade prometida? Para isso lutamos tanto? Blackout com luz rubra sobre Hermeto, perorando, indignado, como num palanque, a populosa plateia. Um trem continuou parado além do horário da partida, porque uma autoridade governamental se atrasou. Todos terão de reconhecer. A democracia há de ser salva do tenentismo desolando este país, recua como o pai protestando ao fundo. Voi não sai o que quer, Hermeto avançando rápido à frente. A revolução existe para evoluir, e esta apenas evoluiu. O quanto entendemos por dignidade e direitos humanos, não há mais. Retorna o pai contestando o diverso, indo ao fundo. Stato novo, é coisa stesso. Hermeto tornando veloz à frente. Eis uma voz solitária, apoiando um governo francamente ditatorial. Retorna como pai, reverberando de cerrado punho erguido e depois braço ereto, na saudação fascista, ao fundo. Realista! Hermeto
lépido à frente. Errei faminto de fuzil, empunho semanas e semanas pelo matagal à chuva, de bala para depois temer a caçoada geral dos meus prezados colegas. Filha da puta! Universitários! Volta ao pai diverso no fundo, desdenhoso espia por cima do ombro. Ameaça vociferar algo, mas apenas revira os olhos esgazeados, volta a face filosófica à cena e silencia, desistindo. Hermeto acode à frente. Vamos todos, de mãos dadas, pacífica, mas energicamente, protestar. Abaixo a ditadura! Vozes explodindo e repetindo populosas e poderosas. Abaixo a ditadura! Hermeto, mãos dadas, uma a outra, sorri, marcha e grita, repetindo triunfante, junto com todos o bordão. De repente leva o pai a borrar-lhe a passagem. Dove pensa que vá? Hermeto, nem vou mais discutir, me enque da minha insegurança, pai. Tanto barulho por uma constituição de merda. Eram artiguetes copiados de fora, utopismo, sem niente a vedere com a realtà nazionale. Importa um papel sem afeto? Hermeto avança, desdenhoso, pai desesperado, o agarra pelo colarinho. O governo vai expurgar a questão do trabalho primeiro e depois sair. Hermeto, ou encastelar-se na ditadura absoluta, debatendo-se. Não quero te machucar, pai aflito. Ele só precisa de mais tempo. Voi não sa o que faz, pois com esta estudantada contestando lá em cima, você vai saber fazer algo, não entendem? Hermeto, impaciente, violento, derruba no chão o pai e vai se machucando, gritando o refrão. Volta assumindo o velho tombado. Grande bosta, São Paulo! Eis o defeito. Os paulistas não reconhecem que o tempo deles já foi. Altre stati alcançarão o nível de poder eleger candidato. Molto me admira, giusto, os governi não aceitarem os novos tempos. Tu te orgulhou, besta ferido. O refrão da passeata aumenta aos urros ensurdecedores. Blackout. Ressoam poderosas rajadas de metralhadora e a correspondente gritaria juvenil, alarmada e dolorosa. Silêncio. Luz sobre Hermeto, reassumindo-se delirante. Não sei, mas parece que a polícia não pensa. Será possível nunca passar pela caixa craniana dela, que está descendo o cacetete no povo? Mas pode estar errada? Que os estudantes não têm lá sua razão, não estão apenas descontentes igual a todos? Que policial também não é o povo? Mas não. Na passeata de ontem, 5 moços morreram fuzilados. Um no hospital, os outros, em plena rua, abatidos como cães raivosos. Blackout explode sonora a marcha Paris de Belfort. Luz geral. Hermeto, sentado no banco, interpreta, afetado, um rapaz feminino a fumar um cigarro e saborear finos licores e a cepipes à mesa imaginada. Campainha. Sempre com exorbitantes meneios afeminados, Hermeto ergue-se e vai rebolando e batendo com o indicador a cinza do cigarro abrir uma porta imaginária. Abre-se e explode festivo. Hermeto, há quanto tempo? Entres a s'esvoar. Reassume-se. Hermeto entrando ativo. Fundo de revolução, Fred. Fred murchando. Donativo. Hermeto. Pode ser em notas ou joias, de preferência cheque para esconder no bolso, que a alçatantada tá por aí caindo em cima. Fred zangado, categórico. Não contribuo. Hermeto. Por que continua getulista? Fred. Sei lá, no fundo nunca fui nada. Fala a verdade, eu tenho horror de política. Hermeto. Fred, vamos prosear um pouco? Não sei, foi havendo entre nós uma distância, nossos interesses diferindo. Fred. Pois é. Hermeto. Você médico pegando em corpo humano, eu advogado decorando leis e soletrando ensaios. Fred. Pois é. Hermeto. Aprecio a política. Você, as gemas e modas. Pois é.
Mas antes de mais nada, somos amigos desde nossos tempos do cinema. Pois é! E outra, somos burgueses, tanto um quanto o outro. Fascinado. Quando conheci o Álvaro, travou-se o memorável encontro entre um burguês e um proletário legítimos. Fred. Pena que eu não estar presente. Chorar de rir. Hermeto. Não, certo. Mas aconteceu. Fred, indicador, e espancando o cigarro. Por tocar no assunto, Hermetinho, permita-me avisar-lhe de o senhor estar se revelando um burguês muito relapso, viu? Porque um que se preza não toma parte nessas badernas de manifestantes na rua. Ele assiste e reclama das autoridades as devidas providências. Só Hermeto, mal-humorado. Bom, por que não pode contribuir afinal? Não posso, porque não pode contribuir afinal. Não posso arriscar mais nenhum miligrama do meu capital. Empatado, meu filho. Hermeto, desesperado. Mas é até por isso mesmo. Não vê que o país, o mundo, aliás, atravessa uma crise? E eu com isso, se eu sempre for me abalar quando há uma... Hermeto. Nem sequer um broche, diadema, bracelete? Fred. Sabes que adoro minhas pedrinhas coloridas. Hermeto febril. Precisamos derrubar o ditador. Fred. E achas que ele faz o quê? Dorme? Enquanto vão com o milho, um bom presidente vem com o fubá para jantar os revoltosos. E eu morrer de rir assistindo de camarote. Hermeto, desanimado, indicando o peito. Vê esse distintivo. Esta sigla foi moldada com as iniciais dos sobrenomes de 4 dos 5 assassinados na manifestação contra a ditadura. O poupado foi o Alvarenga. Se não me engano, um moço de Itatinga, auxiliar de cartório, que por acaso só passeava por ali e levou uma bala. Coitado, fazendo blague. Mas também engraçado, né? Que tanta certeza podem ter de quem na hora participou da luta ou não. Fomos uma só massa correndo apavorada. São filhinhos de papai, quem mais incendeia o mundo. Martins, Andrade, Camargo, nomes de família, quatrocentona. Fred. 4 ilusos. Tem cabimento uma bostinha como esse Estado pretender enfrentar um paizão inteiro? Hermeto, euforizando-se. Nosso Estado é o mais rico da nação. É o quanto vale. Vide Bélgica enquanto ela se conduziu na Grande Guerra. Fred. Nossa gloriosa Revolução de 1789 foi o mesmo que a de 1930. Começou uma droga, mas terminou uma beleza. Garantias individuais. Hermeto explodindo, amargurado. Mas por enquanto, e como sempre, a economia global está tão na estaca zero quanto antes. Os capitalistas e seus sacerdotes arrancam o couro dos pobres ainda mais miseráveis. Quanta revolução já houve? Apenas mais filhos de uma puta sobem ao poder. Fred explodindo. Essa revolução nova, o que deseja apenas é retroceder o mundo àquele mesmo processo. Hermeto. Os senhores de fazendas não voltam. Pausa. Fred gravemente aproxima o rosto do de Hermeto e escande. Quem disse... Pausa. Hermeto, agoniado e pensativo. Súbito. É a mãe, retorcendo-se, toda envertigada, vesga, orgulhosa, de mãos juntas. Ai, mas que bonitinho, meu filhinho todo fardado. Parece um soldado. Repete o ouvido sem entender. Vai fazer a contra-revolução da revolução falida de Getúlio. Alarma-se ante Hermeto, marchando resoluto para fora. Mas o que é isso, menino? Onde você vai? Apavorado. Para a guerra! Com tanto moço por aí, para ela. Por que então justo você, Gaspar? Assume o pai lendo, sentado, indiferente. No banco, um jornal imaginário e reassume a mãe, chutando. Olha aí nosso garoto. Imagine que ele está querendo fazer revolução. Pode um absurdo maior? Refaz o velho. Problema dele. E volta ao jornal. Refaz a mãe, dando-lhe novo tranco. Macho de nada que é você. Atira-se genuflexa ante Hermeto. Não, não deixo, não vá, não me deixe, vai morrer. Rasteja agarrada à teimosa perna filial. Me ajoelho,
Faço e dou tudo que você quiser. E vê se não fica na frente da bala, hein? Notou uma vindo na sua direção. Sai na hora. Reergue-se apontando e agitando o autoritário indicador. E não se esqueça de levar sua identificação. Explodem poderosos sons de metralhadora. Hermeto reassume-se caindo, rastejando e disparando de metralhadora imaginária em punho. Voz de sargento, gritando imperiosa no acesso da batalha. Se virem! Aqui não tem o papaizinho nem a mamãezinha para dar o tiro por vocês, não. Nossos únicos amigos são nossas armas. Quem está com medinho, que use sutiã. Vozes adversárias, sotaque nordestino. Cacá, manos, fia das puta! Hermeto levanta-se, atirando, e, enfim, tomba ferido. Rasteja gemendo de volta ao lar. Refaz o pai, lendo sentado e alheio no banco o jornal, e alarmado e consolador. O largando e correndo a abraçar o atingido. Que é questo, meu filho? Sono aqui, Hermeto chorando. Pai, perdemos. Foram 3 meses naquela vidona de cão faminto, sem sequer um banho nas trincheiras fundas e imundas. Pai terno, mas que diferença faz? Voi me te banhanava em casa mesmo. Reapanha e atira mostrando o jornal. Aí, Hermeto, tá vendo? Ele presidente, enfim, va dall'are a Constituzione. Precisava fazer questo estardalhaço todo. Hermeto, nem parece que foi justo o senhor falando essa besteira. O governo vai nos dar esse calhamaço exato por havermos feito essa nova revolução. Se não, não dava. Pai solene, mas cadê todo aquele ouro pro bene de São Paulo? Deram sumiço. Hermeto lendo indignado o jornal. Olha a demagogia. Agora até mulher vai poder votar. É o fim. Pai embaraçado. Ora, pelo menos così avrai più rispetto nel giorno da eleição. Uomini sem brigar per stare frente às senhoras. Hermeto relendo, arrasado o jornal. Tão cedo o homenzinho não sai do catete. E eu já vendo o ditadorzinho assinando com uma pistola na nuca. E deposição. Redobra-se, retomando o choro. O piano entra interpretando Reflexion Reggae, de Scott Joplin. Reamadurecido, Hermeto reergue-se e desfila, quase dança acompanhando. Enfim anuncia. Tempos de meditação solitária pelas ruas dessa cidade infindável. Brenda festivo com um cálice imaginário. Em 1950, desaparecerão curadas todas as doenças. O socialismo mais a máquina debelarão de vez a fome no mundo. Snob. E concederei generosamente um longo prazo. No ano 2000, mais tardar, todos seremos iguais. Bebe da taça. Receberemos tudo de acordo com nossas necessidades. Bebe e joga fora com descaso. Os pseudo-intelectuais vão se reunir hoje no Martinelli. A discussão, imitando irônico, hierático, histriônico, as anárquicas Itália e Alemanha equilibraram-se em Mussolini e Hitler, os anárquicos Estados Unidos em Roosevelt, o anárquico Brasil equilibrou-se em Getúlio, heróico. Mas estarei lá para discordar desses integralistas, porque a tendência mundial definitiva é para o anarquismo. Num repente sombrio e desanimado, cai sentado no chão. Ou para a arregimentação. Levanta-se grave, mas reanimado. Seja, mas depois o caos e a luz, porque a liberdade é, grita, inalienável. Enlouquecido, violento, ameaçador, chuta e esmurra repisadamente as paredes. Berra. Já boto tudo isso aqui abaixo, hein? Não facilitem comigo. Não tô brincando. Ainda não me tiraram do sério de verdade. Putos. Abram cá, filha das putas. Espera, acalma-se, suspirando doloroso.
Tudo isso aqui será porque ainda não acordei? É só um pesadelo? Estou sonhando? Ri nervoso. Quando eu acordar, eu vou rir muito. O cotidiano normal haverá de voltar, preocupado. Falar nisso, quer do despertador? Busca relógio inexistente no colete e depois nas paredes. Que horas são? Arruma-se, alisa os cabelos, ajusta a gravata no colarinho. Inclusive devo ter perdido a hora de tornar ao escritório. Nem brinca. Medita apreensivo. Mas será possível uma guerra mundial? Outra? Senão a Rússia ou os Estados Unidos, a Alemanha deverá começar a batalha. Política pacifista. Se armando daquela maneira, explode em garras no crânio. O Ocidente deve estar à eterna questão econômica, não a política. Ele é burro, ou então sem vergonha mesmo. Passeia conformado, confiante, animado. Em todo caso, o confronto universal faz parte do processo. Ao público. Até lá vamos contar anedotas? Parece ser o jeito. Risoteando matreiro. Conhece aquela do concurso de quem é o profissional mais necessário? No palco apresentaram-se, certos de vencer, o clérigo, minha função na vida é pregar a palavra divina. O empresário, mas garanto o emprego de todos. E o industrial, mas fabrico os bens sociais. E o banqueiro, mas movimento as moedas. O fazendeiro, mas alimento a sociedade. O militar, mas defendo a pátria contra as potências estrangeiras. O policial, mas protejo os honestos contra os desonestos. Mas quem mereceu o troféu máximo foi o lavrador. Lavrador. Ele apareceu esclarecendo. Meu trabalho diário é só um. Sustentar esses vagabundos que acabaram de discursar. Pausa. Acabou a anedota. Pausa. Ninguém vai rir. Pausa. Eu sei. Sou o tipo do sujeito que, quando conclui a piada, os ouvintes o interrogam. E daí, o que aconteceu? Encara súplice os espectadores. Me dá um beijo. Arma bico, recurva-se à frente e aguarda esperançoso. Não. Então eu mesmo beijo vocês. Rearma bico e gira beijando longa e rodosamente o espaço frente à plateia. Arma em tripé uma fotografia imaginária a um espectador, dele mima bater uma chapa imaginária, alambe e entrega-lhe. Serviço grátis, recuando ao palco. Por enquanto, para comprovar minha competência fotográfica, súbito bate palmas e propala em voz alta e solene. Choque de rua entre comunistas e integralistas. Refaz Fred fumando e banqueteando sentado no banco, à mesa imaginária. Campainha insistente, a loucura. Com os exagerados gestos fêmenes, Fred acode rebolando a abrir a porta. Hermeto penetrando veloz e aflito. Frederico, amigão de guerra, me esconda. Fred, quanto o senhor já me andou fazendo? Como se eu não soubesse. Hermeto pomposo. Nada demais, fiz além de seguir minha consciência. Fred, ótimo, mas então por que tanto afobamento? Hermeto, mas é por isso mesmo. A polícia em pessoa está atrás de mim. É apenas reagir como qualquer um deveria reagir em face de uma ditadura nojenta. Fred desfilando e fumando pensativo. Hermínio, tu não tem nada que impor suas ideias estranhas aos outros. Paternal, toma-lhe a mão, trêmula. Quando falo ui, adoro essa palavra. Assuma as consequências. Hermeto, acha justo alguém apanhar pelo que pensa? Fred, não, mas algo diferente é prejudicar por aí a formação de pensamento alheia. Hermeto indignado. Aonde quer chegar? Fred, quero que eu é que não vou manchar minha reputação médica, ou homiziando perseguidos políticos, e minha imagem na alta sociedade, onde é que fica? Arrumou a encrenca, agora arrume-se. Tem nada a ver. Hermeto esmagado. É só esta noite. Já me procuraram em casa. Voei até aqui de táxi. Fred, que chique. Mas de jeito maneira. Logo saberão que já andamos juntos e baterão em minha casa. Suma. Hermeto soluçando. Só desejei que todos nos amássemos.
Tudo poderia ser tão simples, tão mais simples, mas não é. O mundo é um tal de um furar o olho do outro só para se divertir. Pois é, você, eu, a nossa amizade, anos sem nos vermos, mas somos amigos. Fred traga do cigarro, aproxima ao máximo o rosto grave do amigo. Nele, bafora o fumo tragado e escande desafiante. Quem disse? Fuma. Amigo é dinheiro no bolso. Ainda assim, olhe lá, Hermeto. É só nele que você pensa, Fred. Nunca me arrependi. Antes, pelo contrário, Hermeto colérico. Há de pagar. Se ver sozinho. Quem tem essa sua maldita filosofia de vida termina só. Fred. Não enquanto eu tiver meus dobrões. E afinal, escuta, você vivia endossando esse governo novo. Encheu as medidas. Pois então, do que agora tanto reclama, choraminguento? Eu não sabia o que fazia. Ou talvez soubesse sim, porque esta canalhocracia subiu ao poder com o pleno apoio dos esclarecidos. Íamos reformar o sistema, Fred. Hermetão, a prosa está excelente, mas me desculpa, tenho meus assuntos a tratar e me livrar de ti é um deles. Pronto, sempre não apreciou a franqueza absoluta? Mesmo porque detesto politicologia e gente choramingando, abre a porta e indica a saída ao amigo. Esse estende a mão a Fred, que apenas cruza, enfadado, os braços. Hermeto recolhe a mão e vai-se chorando. Só o governo nunca vai preso. Como um ator canastrão de dramalhão antigo, subitamente, retesa-se com a trêmula garra, espalmada na frente, ao alto, e recita shakespeariano, ridículo. Oh, triste realidade lógica que sempre me recuso a aceitar. Prefiro o surrealismo até o abstracionismo. Genuflexo passa a esmurrar o chão, grita desesperançado. Socorro! Não vão sequer me trazer comida. Estou com fome. Assim, quanto tempo ainda deve esperar? Impossível eu permanecer aqui para sempre, sem aparecer alguém. Se isso tudo for um só rápido, logo meus captores aparecerão, nem seja para me anunciar que minha família finalmente aceitou pagar o resgate. Ri nervoso, atire-se ao livro jogado e o lê repetindo em transe a lição. Se na teoria o socialismo aparenta ser algo bonito, na prática revela-se francamente um regime totalitário. É o Estado aburguesado, e não o proletariado incapaz e inconsciente, que afinal deterá os meios e bens de produção em hipotético nome desse mesmo povo alienado. Massacrado, abandonado o livro, senta-se no banco. No começo do interrogatório, me ofertaram café. Me espantei. Nem me ocorreu ele talvez conter estupefaciente para amolentar a vontade. Transforma-se em um brutal interrogador horrorizado. Você é comunista? Ressurge Hermeto sinceramente, sem saber o que responder. Interrogador, acendendo hierate com um cigarro imaginário. Com quem você conversa? Hermeto, calado. Ameaçador, interrogador, gira, espiralando o fumo aceso rumo ao público. Não vou perguntar nada demais. O braço policial finca a brasa no de Hermeto, suportando em silêncio a dor até o fim. Reagir, retomando veloz o livro e o lendo ofegante em dolorosa voz alta e transidos olhos lacrimosos. E um governo super centralizado, fornecendo moradia, roupa, alimentação e demais artigos de consumo a cada súdito. Dele logo exigirá o mesmo ideário político, pois que os governos são como os indivíduos, apreciam a gratidão e inaceitam críticas. Embora as massas trabalhadoras possam de fato obter temporários benefícios, revertidos, mastiga ininteligível as frases seguintes: expoliará incontrolável, porquanto disporá de polícia e exército. Largo volume, espia em torno. Solidão total.
alienante mesmo. Nenhuma silhueta humana exceto a própria sombra. Sem uma voz exceto a própria. Calor e desespero sufocante. Impossível calcular o tempo. 20 horas no mínimo sem comer. Fraqueza, cefaleia. Só desoprime um pouco quando aparece a água. Preferível a fome, a sede. Espancar a parede, o chão. Falar, urrar. Tudo para continuar existindo. Interromper todo esse silêncio sempre voltando, por mais se tenha feito. Alucinado e desopresso, desnuda-se todo. Arremessa com desdém pelo chão as roupas. Uiva lupino em grito de guerra. Corre percorrendo palco e plateia. Retorna ao livro e marcha, soletrando em alta voz pomposa. O que naturalmente torna os homens desiguais é a inteligência e a diligência, sendo, portanto, injusto um boçal ou indolente ganhar o mesmo que o dinâmico ou privilegiado de raciocínio. O regime comunista não é mais que outra modalidade, e pior, de liberal capitalismo, como foram o escravagismo, tribal e feudal. Arremessa longe o tomo e dança e rodopia e cai sentado, curvado, imobilizado de perfil ao público e punho na mandíbula como o pensador de Rodin no banco. Silêncio. Repentino e cerimonioso, irrompe jogando pernas e braços escancarados. Graças a esta solitária, finalmente, estou desabafando antigos desejos recalcados. Enfim só. Dança, de repente, para aterrado. Mas, espera aí. Um de meus maiores medos vem sendo de enlouquecer. E o que agora mesmo estou fazendo? Não é justo a atitude de quem vem enlouquecendo? Descobrindo. Eis o porquê de tudo isso. Meu Deus, estou aqui, preso, porque sou um louco, doente, precisando viver internado para ser recuperado a bem da coletividade. Pateticamente, pressuroso e angustiado, recolhe do chão as roupas, as vestes, e reveste e desfila, as agarrando bem presas ao corpo. Preciso me enquadrar, queira ou não. Durante toda a minha vida estive tragicamente errado. Cai de joelhos e garras postas. Ainda terei a chance de recomeçar, ser útil, sirvo para alguma coisa. Talvez afinal estou aqui para isso. Circula balbuciando, agarrando-se aéreo a si, às paredes. A verdade está com a maioria. Sempre estavam errados. Diógenes, Cristo, Lutero, Galileu, Marx, Proudhon, todos doentes, doentes, doentes. Gemendo, soluçando, convulsivo, rola pelo solo e joga-se pelas paredes. Uma presença. Por favor, falem comigo. Me perguntem qualquer coisa. Me humilhem de novo. Grita para fora. Nunca mais seria o mesmo. Juro. Em mim morreu meu ideal, minha esperança. Nasceu o temor, o rancor, o nojo. Agora sou igual a todos. Renego meus últimos 20 anos. Abdico do Hermeto. Não sou mais ele. Me confundo no imenso esquema, universo social. Eu fui. Era. Eu. Devagar, emudece, reassumindo a plena posição fetal. Devagar, desvanece toda a iluminação até o escuro total, enquanto ao piano cai a gotejar a terceira estrofe do Ouro sobre Azul, de Ernesto Nazaré.